Olá, guardiões do Arquivo Proibido. Bem-vindos de volta ao nosso canal, onde desvendamos os mistérios mais obscuros e as bizarrices mais inacreditáveis que a história teima em esconder. Hoje, vamos abrir uma pasta que desafia a lógica e testa os limites da persistência humana. Prepare-se, porque o que você está prestes a ouvir parece saído de um roteiro de ficção, mas é tão real quanto o ar que você respira. Antes de mergulharmos fundo neste enigma, se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Assim, você não perderá nenhum dos nossos próximos arquivos. Imagine uma cidade construída com sonhos, com a promessa de uma vida nova, de prosperidade e futuro. Mas imagine também que por mais que as pessoas tentem, por mais que se esforcem, elas simplesmente não conseguem ficar. Ninguém, absolutamente ninguém, consegue morar nessa cidade por mais de um ano. Parece impossível, não é? Um conceito absurdo, uma maldição moderna. Mas essa cidade existe, ou melhor, existiu. E sua história é um labirinto de mistérios, coincidências e talvez algo mais profundo que a ciência ainda não consegue explicar. Estamos falando da enigmática cidade de Agdam, no Azerbaijão. Uma cidade que, de vibrante centro urbano, se transformou em uma fantasmagórica ruína, um túmulo de concreto e ferro onde o tempo parou e as perguntas se acumulam. Agdam, antes conhecida como Akhna, foi fundada no século XVIII, mas seu verdadeiro crescimento e importância se deram no período soviético. Localizada na região de Nagorno-Karabakh, era uma cidade próspera, com uma população que chegou a ultrapassar os 40 mil habitantes. Era um centro comercial e agrícola vital, famosa por seus vinhos, seus tapetes e sua vibrante vida cultural. Escolas, hospitais, teatros, museus, tudo funcionava a pleno vapor. As ruas eram cheias de vida, os mercados fervilhavam com o burburinho de vozes e as crianças corriam em parques bem cuidados. Agdam era, em muitos aspectos, um microcosmo da vida soviética, com suas promessas de progresso e coletivismo. Seus moradores, azerbaijanos e armênios, viviam lado a lado, em uma coexistência que, à primeira vista, parecia harmoniosa. Mas a história, meus amigos, tem maneiras cruéis de reescrever os destinos. A virada do século XX trouxe consigo ventos de mudança e, infelizmente, de conflito para a região. Com o colapso da União Soviética no início dos anos 90, as tensões étnicas e territoriais que haviam sido suprimidas por décadas explodiram com uma violência devastadora. O epicentro desses conflitos foi a região de Nagorno-Karabakh, uma área predominantemente armênia, mas reconhecida internacionalmente como parte do Azerbaijão. A guerra eclodiu. E Agdam, por sua localização estratégica, tornou-se um dos palcos centrais dessa tragédia. Em 1993, as forças armênias lançaram uma ofensiva maciça sobre Agdam. A cidade, que antes era um símbolo de prosperidade, foi brutalmente bombardeada e cercada. Seus habitantes, pegos no fogo cruzado de um conflito que não parecia ter fim, foram forçados a fugir. Em questão de dias, semanas, a outrora vibrante Agdam se esvaziou. Casas foram abandonadas, lojas saqueadas, infraestruturas destruídas. O que restou foi um cenário de desolação, um testemunho mudo da fúria da guerra. Após a ocupação, a cidade foi sistematicamente saqueada e demolida. Não por um ato único, mas por um processo gradual de pilhagem e desmantelamento. Tijolo por tijolo, telha por telha, tudo o que podia ser levado foi removido, deixando para trás apenas as carcaças de edifícios, as paredes sem telhado, as janelas sem vidro. A mesquita, um dos poucos edifícios que restaram de pé, virou um celeiro para animais, um símbolo da profanação e do esquecimento.
E é aqui que o mistério de Agdam se aprofunda e a lenda da cidade onde ninguém consegue morar por mais de um ano começa a tomar forma. Após a ocupação armênia, Agdam foi declarada uma zona de segurança, uma área de ninguém, tampão entre as forças em conflito. Mas apesar disso, houve tentativas de repovoamento. Histórias sussurradas de boca em boca por ex-moradores e por aqueles que se atreveram a se aproximar contam sobre pessoas que tentaram retornar ou se estabelecer nas ruínas. Refugiados, soldados, até mesmo aventureiros buscando um lugar para chamar de seu. Mas invariavelmente essas tentativas fracassavam. Os relatos são consistentes e perturbadores. Aqueles que tentavam se estabelecer em Agdam, mesmo que por necessidade, enfrentavam uma série de adversidades inexplicáveis. Doenças misteriosas, acidentes bizarros, uma sensação esmagadora de melancolia e desespero que parecia impregnar o próprio ar. Alguns contavam sobre pesadelos vívidos, vozes sussurrantes no vento, a sensação constante de estar sendo observado por olhos invisíveis. O gado morria inexplicavelmente, as colheitas falhavam e os poucos bens que conseguiam reunir desapareciam sem deixar rastros. Não havia uma explicação lógica para todos esses eventos. Claro, a falta de infraestrutura, a presença de minas terrestres não detonadas e a proximidade da linha de frente eram fatores óbvios de risco. Mas os relatos iam além disso. Havia algo mais, algo etéreo, uma força invisível que parecia repelir qualquer tentativa de ressurreição da cidade. Um dos casos mais famosos é o de uma família de refugiados que, desesperada por um lar, tentou se estabelecer em uma das poucas casas ainda parcialmente intactas nos arredores de Agdam, em meados dos anos 2000. Eles eram fazendeiros, acostumados à vida dura e às adversidades. No início parecia que conseguiriam. Plantaram algumas culturas, trouxeram alguns animais, mas em poucos meses a tragédia começou a se abater sobre eles. O filho mais novo adoeceu com uma febre inexplicável. O gado deles começou a morrer um a um, e a colheita, que prometia ser farta, murchou sem motivo aparente. O pai, um homem forte e resiliente, começou a sofrer de insônia severa, relatando sentir uma presença opressora na casa, ouvindo choros e lamentos à noite. Em menos de 10 meses, a família, exaurida e aterrorizada, abandonou a cidade, jurando nunca mais retornar. Sua história não é isolada. Muitas outras se seguiram, com variações no enredo, mas com o mesmo final: a desistência e a fuga antes de completar um ano. A comunidade internacional, por sua vez, pouco fez para intervir na situação de Agdam. A cidade permaneceu sob controle armênio, parte da autoproclamada República de Artsakh, mas nunca foi reconhecida por nenhum país. Ela se tornou um símbolo da limpeza étnica e da devastação da guerra, um lembrete sombrio do que acontece quando a política e a violência se encontram. Durante quase 3 décadas, Agdam foi uma cidade fantasma, um termo que para ela era mais do que uma metáfora. Era uma realidade cruel. Turistas aventureiros e jornalistas corajosos que se arriscavam a entrar na cidade relatavam uma atmosfera pesada. Um silêncio sepulcral interrompido apenas pelo vento uivante e o farfalhar das folhas secas. A natureza implacável começou a reclamar seu espaço, engolindo ruas, invadindo edifícios, transformando o que antes era vida em um emaranhado de vegetação selvagem e ruínas. Mas o destino de Agdam, assim como o de toda a região de Nagorno-Karabakh, teve uma reviravolta dramática em 2020. Uma nova guerra eclodiu, mais curta, mas igualmente brutal. Desta vez, o Azerbaijão, com apoio da Turquia, lançou uma ofensiva que resultou em uma vitória militar esmagadora.
Como parte do acordo de cessar-fogo mediado pela Rússia, Agdan foi devolvida ao controle azerbaijano em novembro de 2020. Com a retomada, o governo do Azerbaijão anunciou planos ambiciosos para a reconstrução da cidade. Um plano diretor foi lançado, prometendo transformar Agdan em uma cidade inteligente e ecológica, com novas infraestruturas, moradias, escolas e hospitais. A ideia era repovoar a cidade com os antigos habitantes e seus descendentes, dando-lhes a chance de retornar e reconstruir suas vidas. Mas, mesmo com esses planos grandiosos, a sombra da maldição de Agdan ainda paira. A reconstrução é um desafio monumental. A cidade é um campo minado literal, e o custo humano e financeiro de limpar, reconstruir e repovoar é imenso. E a pergunta que permanece é: as pessoas conseguirão ficar? O trauma da guerra, a memória das perdas e a aura de mistério que envolveu a cidade por tanto tempo serão superados pela promessa de um futuro? Será que as histórias de que ninguém consegue morar por mais de um ano em Agdan se dissiparão com o renascimento? Ou há algo mais profundo, algo que transcende a lógica humana, que ainda assombra suas ruínas? As fontes para essa história são diversas e abrangem desde reportagens jornalísticas de veículos como The Guardian, BBC e Al Jazeera, que cobriram extensivamente a guerra de Nagorno-Karabakh e a situação de Agdan, até estudos acadêmicos sobre conflitos pós-soviéticos e o impacto de zonas de guerra na psicologia humana. Relatos de testemunhas oculares e ex-moradores, embora difíceis de verificar individualmente, formam um corpus de narrativas que alimentam o mistério da cidade. A história de Agdan é um exemplo gritante de como a geopolítica, a história e o elemento humano se entrelaçam para criar uma realidade que, por vezes, parece mais estranha que a ficção. Em um mundo onde a lógica e a razão são valorizadas acima de tudo, a existência de Agdan nos força a questionar os limites do que consideramos possível. É apenas o trauma da guerra, a falta de infraestrutura e a insegurança que tornaram a cidade inabitável? Ou há uma força mais indescritível, uma espécie de memória coletiva de dor e sofrimento que se manifestou de formas inexplicáveis? A verdade é que Agdan, por quase 3 décadas, foi um lembrete de que algumas feridas são tão profundas que a própria terra parece rejeitar a vida. A história de Agdan é um testamento à resiliência humana, mas também à fragilidade da paz e à persistência dos traumas. É uma narrativa que nos faz refletir sobre as cicatrizes que os conflitos deixam, não apenas nas estruturas, mas na alma de um lugar. E talvez a estranheza da realidade seja que, por vezes, a história nos apresenta enigmas que desafiam nossa compreensão, forçando-nos a confrontar a ideia de que nem tudo pode ser explicado pela ciência ou pela lógica. A cidade onde ninguém conseguiu morar por mais de um ano é um desses enigmas, um sussurro do passado que ecoa no presente, esperando para ver se o futuro finalmente quebrará seu feitiço. E você? O que você pensa sobre Agdan? Acha que a maldição é apenas uma série de coincidências e problemas práticos ou há algo mais profundo no ar? Deixe sua opinião nos comentários. E se você gostou deste mergulho no Arquivo Proibido, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar este vídeo com seus amigos e, claro, se inscrever no canal se ainda não o fez. Ative o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos segredos. O próximo arquivo pode estar mais perto do que você imagina. Até a próxima, Guardiões.